Elliot Warren ficou no meio do tribunal, ainda com a esfregona na mão, enquanto toda a sala ficava em silêncio. Eu vou protegê-la, disse ele com a voz trêmula, numa mistura de medo e determinação. Os seus dedos calejados apertaram o cabo da esfregona, como se fosse a única coisa que o mantinha de pé à mesa do réu. Ariana Lockhart, a bilionária cujo próprio advogado acabara de abandoná-la, levantou a cabeça e olhou para ele com total descrença. Nenhum deles sabia que aquele momento simples marcaria o início do desvendamento de uma das conspirações mais sombrias da história corporativa americana. Antes de mergulharmos nessa comovente história de justiça, coragem e renascimento, deixe-me saber onde vocês estão a assistir nos comentários e se acreditam que qualquer pessoa, seja um bilionário orgulhoso ou um zelador discreto, merece ser tratada com justiça perante a lei. Não se esqueçam de curtir e se inscrever. Histórias sobre heróis silenciosos como Elliot merecem ser contadas e vocês não vão querer perdê-las. Agora, vamos ver o que levou um gênio jurídico esquecido a se rebelar contra o próprio sistema que outrora destruiu a sua vida. Mas antes de tudo começar a mudar, o que você acha que fez Elliot, alguém que havia perdido quase tudo, sair das sombras naquele exato momento? A luz do sol de outono de Nova York penetrava pelas altas janelas do Tribunal Federal de Manhattan, projetando raios de luz no chão de mármore que Elliot Warren acabara de limpar. Eram 5 da manhã, como todos os dias nos últimos 15 anos, e ele já estava ali. Um homem de 45 anos, com cabelos castanhos a ficarem grisalhos e olhos castanhos escuros, vestido com um uniforme da Marinha com a palavra manutenção bordada no bolso do peito. O pequeno apartamento no Queens ainda estava completamente escuro quando ele saiu às 4h00 da manhã. O quarto tinha apenas uma cama de solteiro, um pequeno fogão e uma parede vazia, decorada com apenas uma foto. A foto do casamento dele com Sarah, tirada há 17 anos, antes que o cancro levasse a mulher que ele amava. Ao lado, havia uma foto da filha deles, Mia, agora com 20 anos e no último ano da faculdade. Embora na foto ela tivesse apenas 5 anos, sorrindo alegremente nos braços da mãe. Elliot não acendeu as luzes quando saiu de casa. As contas de eletricidade no inverno eram altas e com um salário de uns $2.800 por mês, cada centavo era importante. O café da manhã consistia apenas em café preto, torradas e comida que ele trouxe do refeitório do tribunal. Um pequeno privilégio para os funcionários da manutenção. Naquela manhã, enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor do terceiro andar, Elliot parou em frente à sala de audiências 302, que ele considerava o local dos maiores casos. E hoje, uma das batalhas jurídicas mais significativas da história de Nova York estava prestes a começar. O processo contra Ariana Lockhart, a bilionária da tecnologia com um patrimônio de 14 mil milhões de dólares. Ele não tinha ouvido falar do caso nas notícias, pois não tinha televisão. Mas nas noites que passou a limpar aquele mesmo tribunal, viu os advogados elegantes e ouviu o que diziam quando pensavam que ninguém os estava a ouvir. O zelador era apenas um móvel, invisível, sem valor, mas Elliot sempre invisível. 15 anos atrás, ele era uma das estrelas em ascensão da Whitfield Associates, um prestigioso escritório de advocacia em Manhattan. Ele tinha um escritório de canto com vista para o Central Park, a reputação de nunca perder um caso importante e um futuro brilhante, até que tudo desabou. Ele afastou as memórias, isso era passado. Agora, ele esfregava pisos, polia bancos, esvaziava lixeiras, um trabalho honesto que pagava o aluguel e lhe permitia ocasionalmente enviar um pouco de dinheiro para Mia, mesmo que ela sempre se recusasse a aceitar. Quando Elliot estava prestes a sair do tribunal, o seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem do supervisor Warren. A sala 302 precisa de ser limpa novamente. VIP hoje. Elliot exalou. VIP significava pressão, inspeções e inúmeras oportunidades de ser repreendido pelo menor erro. Mas, como sempre, ele não reclamava. Às 9 da manhã, o tribunal estava lotado, repórteres se amontoavam, advogados ajeitavam as gravatas, teclados clicavam furiosamente na mesa da defesa. Ariana Lockhart estava sentada sozinha. Ela tinha 38 anos, mas parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Seus olhos azuis, outrora perspicazes, agora estavam nublados pelo cansaço.
Seu terno Armani estava impecável, mas seus ombros ligeiramente curvados e mãos firmemente entrelaçadas traíam a atenção que a consumia. Ao lado dela, havia 6 cadeiras vazias, os lugares reservados para sua equipa jurídica da Preston Holloway Schmidt, a firma mais cara de Nova York, que cobrava os $6.000 por hora, mas eles não apareceram. Elliot olhou para o relógio. 9h15. O julgamento começaria em 15 minutos. Ariana continuava a ligar, e cada vez que desligava o telefone, seu rosto ficava mais pálido, e Elliot sabia que eles não viriam. Eles a abandonaram. Todos de pé, anunciou o oficial do tribunal. A juíza Caroline Fisk entrou, severa, fria, experiente. Ela parou quando seus olhos pousaram nas cadeiras vazias e perguntou: Menina Lockhart, onde está a sua equipa jurídica? Ariana ficou de pé, tentando manter a compostura, mas sua voz tremia. Não sei, meritíssima. Eles estavam aqui ontem. Tentei contactá-los durante toda a manhã, mas ninguém atendeu. A procuradora Catherine Morris levantou-se com um sorriso triunfante no rosto. Meritíssima, está claro que a defesa foi abandonada. Solicitamos uma sentença por contumácia. O tribunal explodiu em murmúrios. Os repórteres digitavam freneticamente. A juíza Fisk suspirou. Se não tem representação legal, o tribunal não pode adiar indefinidamente. Sou forçada a... Eu a protegerei. A voz quente e profunda ecoou pela sala como um trovão. Todos se viraram. Elliot Warren estava ali ao lado do seu carrinho de limpeza, com o esfregona ainda na mão. As luzes refletiam em seus cabelos grisalhos e seu rosto marcado por 15 anos de resistência agora estava iluminado com determinação. Risos surgiram, primeiro suaves, depois mais altos, mas ele não se abalou. Elliot colocou a esfregona no chão e caminhou pelo corredor. 2 décadas esfregando pisos não apagaram a postura de um advogado que já havia vencido casos importantes nesta mesma sala. O juiz Fisk ergueu uma sobrancelha. Quem é você? Meu nome é Elliot Warren, meritíssimo. Gostaria de representar a senhorita Lockhart. Catherine Morris soltou uma risada zombeteira. Um zelador quer ser advogado? Elliot encontrou o olhar dela. Fui membro da Ordem dos Advogados de Nova York por 18 anos. Uma onda de sussurros se espalhou pela sala. Elliot tirou a carteira surrada e mostrou sua licença antiga, ainda válida. A juíza examinou-a, empalidecendo ligeiramente. Sr. Warren, há quanto tempo não exerce? Perguntou. Há 15 anos, meritíssima. O ar ficou mais pesado. A juíza continuou. E acredita que ainda é competente? Meritíssima, esta mulher merece ser defendida. Conheço a lei, conheço os procedimentos e compreendo o que significa justiça. Ariana levantou-se e olhou-o nos olhos, sem ver desespero nem ambição, mas sim sinceridade, do tipo que uma equipa jurídica de $6.000 por hora nunca poderia oferecer. Sim, meritíssima, disse ela. Aceito. O tribunal explodiu. A juíza esfregou as têmporas. Tem 15 minutos para se consultar com a sua cliente e não atrase o processo. Elliot aproximou-se de Ariana. Preciso de saber o que está a acontecer, disse ele. Preciso de saber o que está a acontecer, repetiu Ariana. Preciso de saber o que está a acontecer, disse ele. Preciso de saber o que está a acontecer, repetiu 0 de azul por hora nunca poderia oferecer. Sim, meritíssima, disse ela. Aceito, Sr. Warren. O tribunal explodiu. A juíza Fisk esfregou as têmporas. Tem 15 minutos para conversar com o seu cliente e não atrase o processo. Elliot aproximou-se da mesa da defesa, mas foi bloqueado pela segurança. Desculpe, só advogados são permitidos nesta área. Elliot mostrou o seu cartão. A juíza lhe acenou com a cabeça para confirmar. O guarda lhe afastou-se constrangido quando ele se sentou. Elliot sentiu todos os olhos fixos neles, mas olhou apenas para Ariana. Há algo muito errado aqui, ele sussurrou. Não se trata apenas dos seus advogados abandonarem você. Tudo foi orquestrado. Ariana sussurrou de volta. Como você sabe? Porque eu vi milhares de casos nos últimos 15 anos, e este não é natural. Então, quem vamos descobrir? Mas primeiro preciso ouvir tudo. Ariana olhou para ele, o homem por quem passava todos os dias sem notar. O homem que a defendeu quando ninguém mais o fez, e pela primeira vez desde que este pesadelo começou, ela sentiu um vislumbre de esperança. Talvez, apenas talvez, ela tivesse encontrado a pessoa certa.
15 minutos passaram como 15 segundos. Ariana falou quase sem pausar, tentando comprimir 3 meses de preparação jurídica em uma reunião de emergência. Ela explicou sua tecnologia, um processador quântico que operava a temperatura ambiente. Uma inovação capaz de mudar tudo, desde computação e dados até produção de energia. Ela contou-lhe sobre a Nexus Innovations, a empresa que a acusava de roubar a sua tecnologia, e contou-lhe sobre os 3 meses de inferno desde que as alegações vieram à tona, com as ações da empresa a despencarem, a imprensa a cercá-la e os parceiros a virarem-lhe as costas. Elliot ouviu sem tomar notas. Ele não apenas ouviu cada palavra, mas absorveu as pausas, os momentos em que a voz dela falhava. Os seus olhos castanhos profundos nunca deixaram o rosto de Ariana. Ela percebeu que ele estava fazendo mais do que ouvir o conteúdo. Ele estava lendo a tensão em sua voz, a hesitação ao mencionar certos detalhes e a certeza absoluta quando ela falava sobre a tecnologia que havia criado. O tempo acabou, anunciou o escrivão. O juiz Fisk bateu o martelo. Sr. Warren, prepare-se para sua declaração inicial. Elliot levantou-se e lhe caminhou até o pódio. Ele sentiu todo o peso de cada olhar na sala, alguns céticos, alguns curiosos, alguns abertamente condescendentes. Quantos anos se passaram desde a última vez que ele esteve ali? Quantas noites ele passou acordado no seu pequeno apartamento na Queen, sonhando com um momento como este, apenas para acordar novamente com um esfregão na mão. Ele colocou a mão no pódio, sentindo a madeira lisa sob a palma, respirando fundo. Elliot ergueu a cabeça e olhou diretamente para os 12 rostos no banco dos jurados. Senhoras e senhores do júri, ele começou, com a voz calma e clara. Meu nome é Elliot Warren. Primeiro peço desculpas pela minha aparência. Não estou a usar um fato caro como o meu colega do outro lado do corredor. Não um escritório sofisticado, nem uma equipa de assistentes. Há menos de uma hora, eu ainda estava a limpar o chão deste tribunal. Risos suaves ecoaram no fundo da sala. Elliot ouviu claramente, mas não vacilou. Por 15 anos, eu estive nesta sala todos os dias, observando a justiça se desenrolar. Eu vi a verdade triunfar e vi a verdade ser enterrada. Aprendi que a justiça não depende do preço do seu fato ou do nome do escritório de advocacia que você contrata. Ela se baseia em algo muito mais simples, a verdade. Fez uma pausa para deixar as palavras assentarem. E a verdade, neste caso, é simples. A Rihanna Lockhart não roubou nada. Ela criou uma tecnologia revolucionária através do seu próprio intelecto, trabalho árduo e talento. Entretanto, aqueles que realmente desejam apoderar-se dessa tecnologia estão a usar o sistema legal como arma. Catherine Morris levantou-se de um salto. Objeção! Ele está a argumentar, não a fazer uma declaração inicial. Aceito, disse o juiz Fisk. Sr. Warren, limite os seus comentários aos factos. Elliot acenou com a cabeça. Peço desculpa, meritíssimo. Deixarei que as provas falem por si, e prometo-lhe apenas isto. No final deste julgamento, ficará inequivocamente claro quem está a dizer a verdade e quem está a mentir. Ele sentou-se. Não foi uma abertura polida, nem adornada com retórica deslumbrante, mas era sincera, e pelos acenos silenciosos de alguns membros do júri, Elliot sabia que pelo menos alguém estava realmente a ouvir. Catherine Morris levantou-se para a sua declaração inicial, alta e esguia, com um sorriso afiado como vidro, caminhou até ao pódio como se fosse o seu palco pessoal. Senhoras e senhores do júri, ela começou, com a voz suave como seda. Este caso não é tão complicado quanto a defesa quer que acreditem. É um roubo extremamente simples. Ela caminhou lentamente, o seu olhar varrendo os rostos à sua frente. Ariana Lockhart roubou invenções proprietárias pertencentes à Nexus Innovations, uma empresa que investiu centenas de milhões de dólares no desenvolvimento de tecnologia de processamento quântico. Ela usou as suas conexões na indústria para acessar pesquisas internas, copiou os projetos e registrou patentes em seu próprio nome. Morris fez uma pausa, deixando a acusação pairar pesadamente no ar. Provaremos isso com documentos, depoimentos de especialistas e relatos de seus próprios ex-funcionários. Ao final deste julgamento, não haverá dúvida de que Ariana Lockhart é uma ladra, e ladrões devem ser responsabilizados. Ela sentou-se com a confiança de alguém que acreditava já ter vencido. O resto da manhã passou como um pesadelo confuso.
A acusação chamou a sua primeira testemunha, um analista técnico que afirmou que o projeto de Ariana era semelhante demais para ser uma coincidência com os registros internos da Nexus. Quando chegou a hora do contra-interrogatório, Elliot levantou-se sentindo todos os músculos do corpo tensos. 15 anos desde a última vez que ele fez isso. 15 anos desde a última vez que ele ficou diante de uma testemunha, revelando detalhes um por um, procurando as menores inconsistências para desvendar o quadro geral. Mas quando ele abriu a boca, algo estranho aconteceu. As palavras voltaram naturalmente. As perguntas fluíram umas após as outras, como se ele nunca tivesse deixado a profissão. Ele guiou a testemunha através de detalhes sobrepostos, linhas do tempo incompatíveis, registros técnicos que a testemunha alegou ter visto, tinha visto, mas não tinha acesso razoável. E à medida que as contradições começaram a surgir, Elliot sentiu algo despertar dentro dele. Algo que ele havia enterrado por 15 anos. O homem que ele costumava ser. Um advogado. No final do dia, a juíza Fisk olhou para Elliot com uma expressão diferente, com um toque de respeito relutante. Senhor Warren, ela disse, talvez queira um fato adequado para amanhã. Elliot acenou com a cabeça. Eu trato disso, meritíssima, mas ao sair do tribunal, ele sabia a verdade. Não podia comprar um fato novo. O único fato que possuía estava bolorento no armário há mais de uma década, e agora ficava ali largo, após anos de trabalho físico. Ariana alcançou-o no corredor. Senhor Warren, chamou ela. Ele virou-se. Desta vez, olhou para ela não como uma cliente de alto perfil, não como um bilionário nas capas das revistas, mas como um ser humano agarrado ao seu último fio de esperança. Ela era mais alta do que ele esperava, com a postura confiante que o dinheiro podia comprar, mas naqueles olhos azuis penetrantes, o medo era algo que o dinheiro não conseguia esconder. Obrigada, disse ela suavemente. Não sei por que está a fazer tudo isto, mas obrigada. Elliot abanou a cabeça. Não me agradeça ainda. Mal começamos e precisamos de conversar a sério. Preciso de ver todos os documentos relacionados com este caso, e-mails, notas e esquemas. Se vamos lutar, preciso de saber tudo. Ariana acenou com a cabeça. Venha à minha casa esta noite. Guardo tudo lá. Posso... respondeu Elliot. Tenho um turno de trabalho esta noite. Ariana franziu a testa. Um turno? Mas você é meu advogado e eu também sou zeladora e preciso pagar o aluguer. Elliot disse calmamente, o tribunal não está a pagar-me para defendê-la, Sra. Lockhart. Este é um trabalho pro bono, gratuito, o que significa que preciso trabalhar, senão não quero ser despedido pela primeira vez. Ariana sentiu verdadeiramente a distância entre o seu mundo e o dele. Para ela, pagar $6.000 por hora a advogados outrora parecia normal, mas para este homem, faltar a um único turno podia significar não ter dinheiro suficiente para pagar a renda. Eu pago-lhe, disse ela imediatamente. Não, respondeu Elliot com firmeza. Se fosse uma questão de dinheiro, não estaria aqui hoje. Não estou a fazer isto por prestígio ou compensação. Estou a fazer isto porque é a coisa certa a fazer. Ele fez uma pausa e acrescentou gentilmente. Mas eu virei depois do meu turno. Meia-noite é tarde demais para si. Meia-noite é perfeita, disse Ariana. E no fundo, ambos compreenderam que a verdadeira batalha tinha apenas começado. À meia-noite, Elliot estacionou o velho Toyota em frente ao portão da mansão de Ariana, ainda vestindo seu uniforme de zelador, que carregava o cheiro persistente de produtos de limpeza de seu turno de 8 horas. Ele não teve tempo de ir para casa e se trocar, e a verdade transparecia em cada marca de suor seco em seus ombros. Desta vez, o guarda do portão havia sido informado para esperá-lo, mas a maneira como o homem olhou para o carro de Elliot dizia tudo. Ele não pertencia àquele lugar. Ao entrar pela porta principal, outro segurança o acompanhou, não para ajudá-lo, mas para garantir que ele não entrasse em áreas restritas. Ariana estava à espera no seu escritório, ainda com o terno que usara no tribunal, embora tivesse tirado o casaco. Ela parecia exausta de uma forma que o sono não consertar. Café? Ela perguntou. Desta vez, Elliot assentiu. Ele precisava da cafeína para se manter alerta. Ela serviu-lhe uma chávena de uma máquina de café expresso que custava mais do que o seu aluguer mensal. O sabor era rico, suave e desconhecido em comparação com o café instantâneo que ele bebia todas as manhãs. Tudo bem, Elliot.
Coloque a chávena na mesa. Conte-me a história real, não a versão que contou aos seus advogados, não a versão para a mídia, a verdade. Ariana sentou-se com o olhar fixo na sua chávena de café, como se ela contivesse as respostas que ela tinha medo de enfrentar. Comecei a Quantum Corp há 12 anos, disse ela, com a voz suavizando à medida que as memórias a levavam para trás. Naquela época, eu era apenas uma recém-formada do MIT, obcecada por computação quântica. Todos me diziam que o processamento quântico estável à temperatura ambiente era impossível. Os qubits se deterioram muito rapidamente, diziam eles. Somente laboratórios multimilionários e sistemas de refrigeração extremos poderiam alcançar algo próximo disso. Os olhos de Ariana brilharam quando ela falou sobre o seu trabalho. Foi a primeira vez que Elliot viu a verdadeira mulher por baixo da armadura da riqueza e do prestígio. Mas eu tive uma ideia. E se, em vez de lutar contra o decaimento, a usássemos? E se a própria instabilidade se tornasse parte do cálculo? Ela deu uma risada pequena, sem saber se era de orgulho ou amargura. Chamaram-me de louca. O meu professor disse-me que eu estava a perder o meu tempo, mas você provou que eles estavam errados, disse Elliot. A Ariana acenou levemente com a cabeça. 6 anos a trabalhar num apartamento do tamanho de uma caixa de fósforos, a viver de empréstimos estudantis, sem financiamento, sem laboratório. Apenas eu e o meu portátil. Ela levantou-se, abriu um cofre escondido atrás de um quadro e tirou uma pasta fina. Aqui, ela entregou-lhe todas as minhas notas de pesquisa originais, datadas e autenticadas, todas as provas de que desenvolvi esta tecnologia antes mesmo da Nexus ser fundada. Elliot abriu a pasta. Dentro havia centenas de páginas de equações, diagramas, notas manuscritas, cruas, vívidas, inegáveis. Por que é que os seus advogados anteriores não mencionaram isto? Perguntou ele. Eles disseram que não era necessário, respondeu Ariana com exaustão na voz. Disseram que tinham uma estratégia melhor. Elliot fechou a pasta com um estalo, cerrando os dentes. Não apresentar a sua prova mais importante uma estratégia é sabotagem. O rosto de Ariana empalideceu. Você quer dizer que... Quero dizer que seus advogados foram pagos para perder, disse Elliot claramente. A única questão agora é quem os pagou. Eles trabalharam até às 3 da manhã, examinando todos os e-mails, memorandos e esquemas. Quanto mais se aprofundavam, mais claro ficava o padrão. Provas cruciais ignoradas, testemunhas-chave nunca chamadas, objeções feitas nos momentos errados, uma estratégia de defesa quase deliberadamente suicida. A não era incompetente, estava a sabotá-la ativamente. Há alguma coisa que não me contou? Elliot perguntou. Alguma coisa estranha que tenha acontecido nos últimos meses? Ariana hesitou. Há uma coisa, Julia Fenwick. A minha assistente, ela copiou ficheiros para uma penha USB. Elliot estreitou os olhos e não a questionou. Questioná-la. Eu confiava nela. Julia está comigo há 5 anos. Em casos como este, disse Elliot lentamente, nada é acidental. Se ela copiou dados, alguém a incitou a fazê-lo. Ele olhou para Ariana com voz firme. Amanhã, não importa o que eu diga ou pergunte no tribunal, você não deve reagir. Sem surpresas, sem me corrigir. Tudo já faz parte do plano. Por quê? Porque estamos a ser vigiados, respondeu Elliot. Talvez não neste exato momento, mas em algum lugar, de alguma forma. E todos os planos que fazemos pressupõem que o inimigo já sabe. Um arrepio percorreu a espinha de Ariana. Você já passou por isso, não foi? Elliot ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responder. Então, suavemente, há 15 anos, eu assumi um caso contra a Atlantic Energy Corporation. Um engenheiro estava a denunciar violações de segurança ocultas. 3 trabalhadores morreram. Eu tinha provas suficientes, mas antes do julgamento, as provas desapareceram do meu escritório. Ariana prendeu a respiração. Elliot continuou. Disseram que eu as tinha fabricado, que eu falsifiquei documentos para prejudicar a empresa. Fui suspenso e depois expulso da ordem dos advogados. Levei 4 anos para provar a minha inocência. 4 anos a fazer trabalhos temporários. 4 anos a ver a minha filha crescer sem o pai totalmente presente. Eles destruíram-te, sussurrou Ariana. Eles tentaram, Elliot corrigiu, mas não tiraram a única coisa que importava. O meu conhecimento da lei. E isso é algo que nunca tirarão de ti.
Quando Elliot saiu às 4 da manhã, o céu ainda estava escuro como tinta derramada. Ariana ficou à janela, vendo o brilho do carro dele desaparecer na longa estrada. Não a primeira vez que ela se sentia sozinha nessa luta, mas pela primeira vez em meses, naquela escuridão, ela sentiu algo que quase havia esquecido: esperança. Na manhã seguinte, Elliot entrou no tribunal vestindo o fato que havia comprado em um brechó na noite anterior. Não era novo, era elegante, mas estava limpo, passado e apresentável. Custou $20, que ele mal podia pagar, mas o juiz Fisk estava certo. Hoje ele precisava parecer um advogado de verdade. O tribunal estava lotado. A história do zelador que se tornou advogado se espalhou pela cidade e os repórteres se amontoaram em todos os espaços disponíveis. Quando Elliot entrou, algumas pessoas até aplaudiram, hesitantes, indecisas entre torcer e zombar. Ele ignorou tudo isso e se concentrou na única coisa que importava: a verdade. Catherine Morris estava pronta, com um terno vermelho vinho, ombros retos, olhos perspicazes, o olhar de alguém que acreditava que o veredicto já era seu. A acusação chama o Dr. Brian Leonard Bryce, anunciou ela. O Dr. Bryce subiu ao banco das testemunhas. Um homem na casa dos 50 anos, óculos de armação de metal, com o ar polido de um acadêmico. Durante quase 20 minutos, Morris deixou-o construir uma narrativa na qual ele tinha desenvolvido os algoritmos centrais da tecnologia quântica e Ariana tinha roubado o crédito. O núcleo quântico, alegou ele, era onde a ideia realmente tinha começado. Elliot ficou sentado, tomando notas, com uma expressão indecifrável, mas por dentro ele estava a montar o quebra-cabeças, as linhas do tempo, as alegações, as inconsistências, e nada disso se encaixava. Quando chegou a sua vez, Elliot levantou-se lentamente, carregando um arquivo fino, caminhando até o púlpito com uma calma tão firme que silenciou a sala. Dr. Bryce, ele começou, com voz gentil, mas firme, o senhor testemunhou que desenvolveu os algoritmos centrais da Quantum Core de janeiro a março de 2021, correto? Correto, então ajude-me a esclarecer uma coisa. Elliot levantou o primeiro documento. Este é o seu registro de emprego na Quantum Corp. Poderia ler a sua data de início para o tribunal? Bryce olhou para baixo e seu rosto empalideceu. 21 de abril de 2021. Desculpe, disse Elliot suavemente. Não entendi. 21 de abril, repetiu em voz mais alta, com a voz trêmula. Elliot virou-se para o júri. Então, não poderia ter desenvolvido algoritmos entre janeiro e março porque ainda não estava empregado. Uma onda de choque espalhou-se pela sala do tribunal. Elliot ergueu um segundo documento. E aqui estão os registros do servidor da Quantum Core. Eles mostram que os algoritmos principais foram concluídos em 15 de março de 2021, mais de um mês antes de você ser contratado. Gostaria de explicar como contribuiu para um projeto que já existia antes de você? Morris levantou-se rapidamente. Objeção! A acusação não recebeu este documento, meritíssimo. Elliot disse calmamente. Estes vieram diretamente do próprio sistema da Quantum Core. Se eles não revisaram as provas disponíveis, a culpa não é minha. Objeção indeferida, disse o juiz Fisk. Continue. As mãos de Bryce começaram a tremer. Elliot fixou o olhar nele. Dr. Bryce, uma última pergunta. Você recebeu um pagamento de os $300 mil da Nexus Innovations 2 semanas antes de testemunhar aqui hoje? Bryce congelou. Isso era sim ou não, doutor? Fui remunerado pelo meu tempo e experiência, $300 mil por falso testemunho. Elliot disse com voz afiada como aço. Parece mais um suborno do que uma compensação. A sala explodiu. Elliot voltou-se para o juiz. Meritíssimo, peço para introduzir provas desta transação e solicito que a testemunha seja acusada de perjúrio. Suspiros, gritos, digitação furiosa dos repórteres. O tribunal parecia ter explodido e, pela primeira vez desde o início do julgamento, Elliot viu algo que esperava. Medo nos olhos de Catherine Morris. Eles nunca esperavam que um advogado saberia como destruir todo o seu caso. Após a audiência, Elliot e Ariana saíram do tribunal para uma floresta de câmaras e microfones. Os repórteres gritavam perguntas de todas as direções, flash após flash, explodindo como relâmpagos em uma tempestade. Elliot abaixou a cabeça, colocando a mão levemente nas costas de Ariana,
guiando-a habilmente através da multidão caótica. Só quando a porta do táxi se fechou, bloqueando o barulho, é que Ariana finalmente respirou fundo. Como soubeste do pagamento ao Bryce? Perguntou ela, ainda abalada. Elliot abriu a sua velha pasta de lona, não do tipo de couro, mas do tipo que tinha comprado numa loja de artigos em segunda mão. Não tenho a certeza, disse ele calmamente, mas em casos como este, o dinheiro deixa sempre um rasto. Eu adivinhei, e o olhar nos seus olhos confirmou isso. Tu blefaste! Ariana olhou para ele genuinamente surpreendida, quase. Elliot encolheu os ombros levemente, mas depois de ver a reação dele, pedia a alguém para verificar novamente. Ele pegou no telemóvel e percorreu as mensagens. A minha filha Mia trabalha em marketing digital, mas a sua capacidade de descobrir informações é notável. Desde que lhe contei sobre este caso, ela tem investigado. O telemóvel dele vibrou com uma nova mensagem de Mia. Pai, encontrei algo importante, liga-me. Elliot olhou para cima, virando-se para Ariana. Precisamos de nos encontrar com a minha filha agora. Uma hora depois, estavam sentados num pequeno café em Queens, um espaço tão estranho para Ariana quanto outro planeta. O café era apertado, as cadeiras de plástico rangiam e o cheiro de café barato misturava-se com óleo de fritura velho. Mas o mais importante era que era privado, sem repórteres, sem câmaras, sem advogados. Mia Warren entrou. Elliot levantou-se abruptamente, desajeitado como um pai, sem saber se ainda tinha o direito de abraçar a sua filha. Mia resolveu a situação primeiro, dando um passo à frente e abraçando-o. Um abraço rápido, um pouco hesitante, mas verdadeiro. Ela tinha 20 anos, cabelos castanhos longos e olhos como os do pai, jeans, uma camiseta simples, mas carregava um laptop caro e tinha o andar confiante de alguém que conhecia o seu valor. Pai, disse ela, virando-se para Ariana. Você deve ser Ariana Lockhart. Mia. Elas apertaram as mãos. Ariana não pôde deixar de notar o contraste entre a sua mão bem cuidada, suavizada por produtos de luxo para a pele, e as mãos práticas e trabalhadas de Mia, uma jovem mulher que construiu a sua própria vida do zero. Mia abriu o seu portátil. Ok, no início eu não tinha a certeza do que o pai queria que eu procurasse, então comecei com a Nexus Innovations, disse ela. Superficialmente, eles uma startup tecnológica financiada por capital de risco, com um histórico corporativo muito organizado. Ela percorreu uma série de documentos, mas quando eu me aprofundei na estrutura de propriedade, as coisas ficaram estranhas. A Nexus é propriedade de uma empresa de fachada em Delaware, que é propriedade de outra empresa nas Ilhas Caimão, e essa empresa, ela fez uma pausa, é propriedade da Atlantic Energy Corporation. Elliot congelou. Atlantic Energy, ele repetiu. Você os conhece? Mia perguntou. Sim, disse Elliot baixinho. Eles a empresa que destruiu a minha carreira há 15 anos. Mia olhou para ele com os olhos arregalados. Eles nunca tinham falado abertamente sobre isso, sobre o que aconteceu, sobre quem estava por trás disso. Foram eles o tempo todo, ela sussurrou. Ariana inclinou-se para a frente, mas por que uma empresa de energia se importaria com a minha tecnologia? No início, eu também não entendi, disse Mia, mas depois li mais sobre a sua tecnologia. Ela virou o portátil para que Ariana e Elliot pudessem ver. Não se trata apenas de computação. Se você conseguir estabilizar os qubits, a temperatura ambiente, as aplicações energéticas, ela abriu um artigo científico, serão revolucionárias. Ela apontou para uma seção destacada. Um professor do MIT escreveu que a sua tecnologia poderia revolucionar o armazenamento e a conversão de energia. Ela poderia tornar os combustíveis fósseis obsoletos em 20 anos. 20 anos, repetiu Ariana, cada palavra mais pesada que a anterior. E a Atlantic Energy ganha os 28 bilhões de dólares por ano com carvão, petróleo e gás, concluiu Mia. Se a sua tecnologia funcionar como publicado, eles perderiam apenas lucros, perderiam todo o seu império. Elliot recostou-se como se as peças finalmente tivessem encaixado no lugar. É por isso que eles tentam comprar a sua empresa ou competir com você, disse ele lentamente. Eles precisam apagar você, apagar a sua tecnologia, apagar a sua credibilidade. Mas mais do que isso, continuou Mia, continuei a investigar. A Atlantic Energy tem ligações com 4 outros grandes conglomerados de energia, 2 empresas de defesa e, ela fez outra pausa,
3 membros atuais do Comitê de Energia e Comércio. Mia mostrou mais documentos, imagens de contribuições para campanhas, jantares de angariação de fundos, viagens luxuosas. Eles construíram uma rede e, quando a sua tecnologia apareceu, ativaram toda essa rede. E os advogados? Perguntou Ariana com a voz embargada. Como é que eles... Ainda estou a investigar, disse Mia, mas o sócio-gerente da Preston Holloway Schmidt faz parte do conselho de uma subsidiária da Atlantic Energy. A informação não é fácil de encontrar, mas está lá, se soubermos onde procurar. Elliot levantou-se e começou a andar de um lado para o outro no café apertado, com a mente a funcionar tão rápido quanto as palavras de Mia. Então, isto não é apenas um processo judicial, disse ele. É uma campanha coordenada para abrir caminho para uma indústria de trilhões de dólares. E eles não vão parar, disse Ariana, com medo agora claramente visível em seus olhos. Se eles fizeram isso com você há 15 anos, se eles podem manipular as coisas a esse ponto... Ela não terminou. Não precisava. Todos os 3 entenderam. O telefone de Mia vibrou. Ela olhou para ele e seu rosto empalideceu. É o meu antigo chefe. Ele diz que não preciso de voltar ao escritório. Os meus pertences serão enviados por correio. Eles despediram-te? Perguntou Ariana. No papel, o cargo foi eliminado, disse Mia amargamente. Mas o timing diz tudo. Elliot colocou a mão no ombro da filha. Desculpa, Mia, nunca quis envolver-te nisto. Mia olhou para cima, com os olhos mais firmes do que antes. Não me envolveste em nada. Eu escolhi isto, e agora que estou nisto, vou ajudar-te a lutar pela primeira vez em anos. Elliot não via Mia como a criança que tinha perdido a mãe ou a mulher adulta de quem tinha sentido saudades durante tantos anos. Ele via outra coisa, uma aliada, uma parceira. Está bem, disse ele, exalando como se selasse uma decisão. Então vamos fazer isto juntos. Nos dias que se seguiram, as ameaças deixaram de ser um sentimento vago e tornaram-se sinais claros, nítidos e perigosos o suficiente para fazer o estômago de Elliot apertar cada vez que pensava nelas. O seu pequeno apartamento em Queens foi invadido. Nada foi roubado. Não havia nada de valor para levar, mas tudo foi destruído. O armário foi aberto à força, as gavetas foram despejadas no chão, o colchão foi cortado com um corte longo e profundo, como se alguém quisesse enviar uma mensagem. Sabemos onde você mora. Foi invadido. Felizmente, ela tinha feito backup de todos os seus dados em um servidor criptografado na nuvem. Mas o fato de alguém ter invadido intencionalmente o seu dispositivo e feito isso de forma descarada causou um arrepio na sua espinha. Então, uma noite, quando Ariana saiu do escritório tarde, um SUV preto passou um semáforo vermelho e acelerou em direção ao seu carro. O motorista desviou a tempo, mas o carro girou e bateu em um poste para evitar uma colisão frontal. Ariana escapou com apenas arranhões e contusões, mas a mensagem estava gravada em pedra, ela era um alvo. Durante uma reunião de emergência na mansão de Ariana na manhã seguinte, ela disse claramente: "Vocês precisam sair do vosso apartamento, Elliot e Mia. Vocês 2 precisam se mudar para cá, onde tenho segurança de verdade. Não podemos simplesmente viver na vossa casa assim." Elliot começou claramente desconfortável. "Não quero ficar em dívida contigo. Isso não é um favor." "Um favor." Ariana interrompeu com firmeza. "Esta é uma estratégia defensiva. Eles estão a atacar-nos individualmente. Se ficarmos juntos, com segurança profissional, estaremos mais seguros." Mia colocou a mão no braço do pai. "Ela está certa, pai. Como vou trabalhar se fico preocupada que alguém invada a casa todas as noites?" Relutante, Elliot concordou. Naquela tarde, eles se mudaram para a casa de hóspedes na propriedade de Ariana, um edifício separado menor, mas ainda assim maior do que qualquer lugar em que Elliot já tivesse vivido na vida. Enquanto Mia explorava animadamente os quartos, Elliot permaneceu na sala de estar, com as costas retas, mas as mãos inconscientemente apertadas. Os tetos altos, os móveis de design, as pinturas caras nas paredes, tudo isso o fazia sentir-se como uma mancha de tinta numa tela perfeita. Ele olhou através das portas de vidro para o jardim meticulosamente aparado. Era difícil acreditar que apenas 48 horas antes ele estivesse num apartamento mal grande o suficiente para uma pessoa se virar.
Ariana entrou na sala e parou ao lado dele. Você está desconfortável, ela observou sem precisar perguntar. Eu morei 15 anos num pequeno apartamento, disse Elliot em voz baixa. E este lugar não é o meu mundo. O meu mundo. Ariana ficou ao lado de Elliot por um longo momento, como se lhe desse tempo para respirar neste espaço desconhecido. Depois falou gentilmente. Talvez devesse ser o seu mundo. Você tem talento, força, Sr. Warren. Você poderia estar num lugar como este ou num lugar muito melhor se eles tivessem tirado tudo de você. Elliot virou-se para ela e, pela primeira vez desde que se conheceram no tribunal, ele realmente olhou para Ariana. Não como uma cliente, não como uma bilionária, mas como uma mulher que lutava por justiça ao lado dele. Os olhos azuis dela, embora cansados, brilhavam com algo raro, respeito genuíno. Eu preciso de nada disso, respondeu Elliot, com voz firme. Nunca precisei. Quero justiça. Quero ajudar pessoas que não têm voz e depois de todos esses anos, finalmente tenho a chance de fazer isso novamente, ajudando-me. Ariana disse, lutando contra aqueles que acreditam que o dinheiro e o poder os colocam acima da lei. Elliot corrigiu. Eles ficaram em silêncio na ampla sala de estar, a luz do sol da tarde filtrando-se suavemente através da grande parede de vidro, a distância entre os seus mundos, um zelador que costumava ser advogado e um bilionário fundador de tecnologia. Ainda ali, mas naquele momento não parecia tão impossível como antes. Algo tinha mudado, não por causa do que eles disseram, mas porque estavam lado a lado, enfrentando um inimigo comum. E naquele silêncio, eles sabiam que a verdadeira batalha tinha apenas começado. O próximo grande avanço veio de um lugar que ninguém poderia imaginar. Às 2 da manhã, Julia Fenwick, a Orso, apareceu no portão com o rosto pálido, as roupas desalinhadas e o cabelo despenteado, como se tivesse passado a noite toda ao ar livre. A segurança informou imediatamente Ariana, que correu para acordar Elliot. Eles encontraram Julia numa pequena sala separada da casa principal, uma medida de segurança para o caso de ser uma armadilha. Julia quase desmaiou quando viu Ariana, com a maquilhagem borrada pelas lágrimas e as mãos tremendo violentamente. Desculpa, ela deixou escapar de imediato. Sinto muito pelo que Ariana perguntou, com voz afiada como aço. Julia respirou fundo. Por tudo. Por copiar os ficheiros, por passar informações para eles, por ficar calada quando sabia o que eles estavam a fazer com você. Quem são eles? Elliot perguntou. Gregory Vance, Julia respondeu com a voz rouca. O CEO da Nexus Innovations. Ele veio me ver há 6 meses. Ele sabia do meu erro. Que erro? Ariana perguntou. Julia olhou para as mãos, com vergonha demais para levantar a cabeça. 10 anos atrás, antes de trabalhar para você, trabalhei noutra empresa. Desviei $50.000. Não é muito, mas ainda assim é um crime. Paguei o dinheiro de volta e a empresa não chamou a polícia. Achei que tinha acabado, mas Vance descobriu, disse Elliot. Julia assentiu, com lágrimas a escorrerem novamente. Ele tinha documentos, e-mails, extratos bancários, tudo. Ele disse-me que se eu não o ajudasse, ele me denunciaria e eu iria para a prisão. Então, você decidiu ajudá-lo, disse Ariana com um tom monótono. Copiei os dados, contei-lhe as suas estratégias, até mesmo... Julia engasgou-se. Até mesmo plantei informações falsas em alguns ficheiros para fazer parecer que você acessou a pesquisa da Nexus. Forjei provas, disse Elliot sombrio. Exatamente o que fizeram comigo. Mas por que vir aqui agora? Ariana perguntou com um olhar frio, mas com um traço de pena. Julia tirou um telemóvel, não o seu, mas um modelo de última geração, completamente fora de lugar no bolso. Elliot reconheceu imediatamente. Não era o telemóvel pessoal de Julia. Hoje, disse Julia, com as mãos a tremer. Acidentalmente ouvi Vance ao telefone. Ele falou com alguém sobre uma solução permanente, caso a via legal falhasse. Ela engoliu em seco. Eles estavam a falar em matar-te, Ariana. A sala ficou subitamente gelada. Sei que o que fiz foi errado. Sei que te traí, continuou Julia, com a voz a falhar. Mas não consigo viver com isto, não com um homicídio. Ela entregou o telemóvel a Elliot. Este é o telemóvel de Vance. Tirei-o do escritório dele. Tem tudo, mensagens, e-mails e gravações de chamadas. Toda a conspiração. Elliot pegou o telefone sentindo como se estivesse segurando uma granada com o pino puxado.
Isso poderia encerrar o caso ou acabar conosco. Mia disse da porta. Ela havia chegado sem que ninguém percebesse. Se perceberem que ela pegou, vão saber, Júlia sussurrou. Vance vai procurar o telefone pela manhã, se não antes. Ele vai perceber que sumiu. Foi por isso que vim direto para cá. Ariana olhou para Júlia por um longo momento. Essa mulher esteve ao seu lado por 5 anos, passando por reuniões estressantes, rodadas de arrecadação de fundos e noites sem dormir. E agora era ela quem a havia apunhalado pelas costas. Mas, naqueles olhos cheios de lágrimas à sua frente, Ariana viu não apenas medo, viu remorso, real e profundo. Você arriscou sua própria segurança para vir aqui, disse Ariana, sua voz suavizando-se pela primeira vez. Eu te devo mais do que isso, respondeu Júlia, trêmula. Você me deu uma chance quando ninguém mais o fez. Você confiou em mim e eu traí essa confiança. Isso é o mínimo que posso fazer. Elliot não hesitou. Precisamos copiar todos os dados deste telemóvel imediatamente. Mia, você pode fazer isso? Dê-me 15 minutos, disse Mia, já abrindo o seu portátil. Enquanto Mia trabalhava, Elliot perguntou a Júlia. Você sabe que eles vão vir atrás de ti, certo? Júlia acenou com a cabeça. Sei que precisas desaparecer, pelo menos até o caso terminar. Tenho uma irmã no Canadá, disse Júlia. Posso ir para lá. Vai agora, não vá para casa, não faças as malas, vai direto para lá. 20 minutos depois, todos os dados tinham sido copiados com segurança para o servidor encriptado de Mia. Na escuridão, Júlia partiu num táxi, sem olhar para trás. Elliot observou o carro até as luzes traseiras desaparecerem, perguntando-se se tinham feito bem em confiar nela e se ela sobreviveria à noite. Ariana estava ao lado dele, com a voz suave, mas firme. Ela está realmente arrependida. Arrependida era pagar o dano, disse Elliot sem rodeios. Não, concordou Ariana, mas a coragem pode redimi-lo. Ela sabia que eles retaliariam e mesmo assim veio aqui. Elliot respirou fundo, o maxilar apertando-se com determinação de ferro. Agora temos de usar o que ela nos deu e precisamos de agir rápido, porque assim que perceberem que temos esta prova... Ele olhou para o telefone na sua mão, a prova viva de uma conspiração massiva. Eles virão atrás de nós com tudo o que têm. Não terão que esperar muito. Na manhã seguinte, enquanto Elliot, Mia e Ariana revisavam todas as provas dentro do telefone de Gregory Vance, os alarmes de segurança da propriedade soaram abruptamente pelo sistema de intercomunicação. Violação no portão principal, o diretor de segurança relatou vários indivíduos armados. Ariana levantou-se rapidamente, trancou toda a propriedade e chamou a polícia. Mas quando as câmaras de segurança mudaram de ângulo, a verdade tornou-se inconfundível. 6 homens em uniformes táticos totalmente equipados moviam-se pela propriedade com a precisão de pessoas que claramente tinham recebido treino militar. Não são polícias, disse Elliot baixando a voz. São mercenários, disse Maddox, o chefe de segurança, ex-militar ou contratado privado. Eles sabem exatamente o que estão a fazer. Estão a fazer. Temos que sair daqui, disse Mia em pânico. Mas as câmaras mostraram mais 2 veículos a bloquear a saída dos fundos. Não havia rota de fuga. Maddox, ex-polícia de Nova York e agora chefe de segurança de Ariana, tomou uma decisão imediata. Sala segura, vamos agora. Ele conduziu-os pela casa até a cave, destrancando uma porta de aço escondida atrás de um armário de vinhos. Lá dentro havia uma sala de pânico compacta, paredes de betão armado, monitores de vigilância e uma linha direta para o 112. Estarão seguros aqui. Esta porta resiste a explosivos, disse Maddox. A minha equipa e eu vamos segurá-los o máximo que pudermos. A polícia está a caminho, disse Ariana. A chegada mais rápida será em 15 minutos, respondeu Maddox. Só precisamos sobreviver 15 minutos. A porta fechou-se atrás deles com um clique metálico frio. Dentro da sala de pânico, os 3 olharam para as telas de vigilância. Os mercenários moviam-se como sombras, silenciosos, metódicos, cada passo calculado. Maddox e os 4 guardas sob o seu comando já estavam em posições defensivas. Eles vão morrer, sussurrou Mia com as mãos a tremer. Esses homens estão em desvantagem em termos de armas e número. Maddox sabe lutar, disse Ariana, tentando soar firme, mas a sua voz tremia. Então, o tiroteio começou. Nos monitores, a batalha desenrolava-se como um pesadelo sem som.
Maddox e a sua equipa lutavam ferozmente, usando todos os corredores e pontos cegos, mas os intrusos eram profissionais, movendo-se em formação impecável. Um guarda caiu, um mercenário foi abatido, mas os atacantes continuavam a avançar. Estão indo para o porão, disse Elliot. Eles sabem que estamos aqui. Como eles? Ariana parou no meio da frase, seu rosto perdendo a cor. Júlia, ela deve ter contado a eles sobre a sala segura, ou eles tinham as plantas do prédio desde o primeiro dia, disse Mia rapidamente. De qualquer forma, eles sabem. Elliot olhou ao redor da sala. Uma porta sem janelas, sem saída de emergência, sem armas. Eles estavam presos dentro de um caixão de metal, esperando para ser aberto. Na tela, um mercenário colocou um dispositivo na porta do porão. Estão a colocar explosivos, disse Mia, com terror na voz. Elliot ligou para o 112. Estamos a ser atacados às 14h47 em Hudson Yards. Vários assaltantes armados com explosivos. Precisamos de apoio imediato. A unidade mais próxima está a 3 minutos, disse o operador. Fiquem dentro de casa. 3 minutos, mas os explosivos iriam detonar em menos de um. Ariana apertou a mão de Elliot. Se é assim que vai acabar, não vai acabar assim. Ele a interrompeu. Chegamos longe demais. Não terminar assim. Assim que o dispositivo começou a piscar, a segundos da detonação, uma imagem inesperada apareceu nos monitores. Veículos da polícia, depois mais veículos da polícia, depois caminhões blindados da SWAT. Não um ou dois, mas quase toda uma força de ataque invadindo a propriedade. Os mercenários também viram, pararam, trocaram sinais com as mãos e recuaram, desaparecendo tão rapidamente quanto chegaram, deixando o explosivo para trás, ainda sem detonar. Estão a fugir. Mia quase gritou, incrédula. 10 minutos depois, a SWAT garantiu a segurança da propriedade, desarmou o dispositivo e inspecionou todas as estruturas. Quando a porta da sala de pânico finalmente se abriu, Elliot, Ariana e Mia saíram, pálidos mas vivos. Um homem alto, com um casaco do FBI, estava à espera, com o crachá parcialmente visível. Agente Blake Hollister. Menina Lockhart. Sr. Warren. Estou feliz por estarem bem, disse ele. Ariana perguntou imediatamente como chegaram tão rápido. Estamos a monitorizar Gregory Vance e os seus associados há semanas, disse Hollister. Quando um taxista relatou ter transportado uma mulher que correspondia à descrição de Julia Fenwick em direção à fronteira canadiana, soubemos que algo importante tinha acontecido. Enviamos uma equipa imediatamente. Ela está bem? Perguntou Ariana suavemente. Julia está sob custódia protetora no Canadá, disse Hollister, e ela concordou em testemunhar em troca de imunidade. Elliot exalou anos de peso saindo do seu peito. Então temos o suficiente para derrubá-los, mais do que o suficiente, respondeu Hollister, formando um sorriso fino e controlado. Prendemos Gregory Vance, 3 executivos da Atlantic Energy e 6 outros cúmplices na última hora, com os dados do seu telemóvel, o testemunho de Fenwick e este ataque. Ele endireitou a voz. Firme, eles vão para a prisão por muito, muito tempo. Na manhã seguinte, quando Elliot entrou no tribunal, a atmosfera tinha mudado completamente. Não havia mais olhares curiosos tratando-o como uma novidade. O que o substituiu foi um respeito silencioso dos repórteres. Até mesmo os promotores pareciam exaustos, como se tivessem acabado de sobreviver a uma batalha que sabiam que nunca poderiam vencer. O juiz Matthew Rourke, designado após a juíza Fisk se recusar devido a um conflito de interesses, bateu o martelo para abrir a sessão. Estou ciente de que houve desenvolvimentos significativos durante a noite, disse ele. A procuradora Catherine Morris ergueu os ombros, quase desmoronando. Meritíssimo, à luz das novas prisões e das provas apresentadas esta manhã, a acusação move uma moção para retirar todas as acusações contra a senhorita Lockhart. O tribunal explodiu. Os repórteres gritaram. Os flashes das câmaras dispararam como raios. Elliot permaneceu sentado, observando Morris com uma estranha sensação de simpatia. Ela também tinha sido um peão num jogo muito maior do que poderia compreender. A moção é concedida, declarou o juiz Rourke. Senhorita Lockhart, você está livre. E Sr. Warren, ele fez uma pausa com os olhos fixos em Elliot. Este tribunal nunca testemunhou um ato tão notável em busca da justiça.
Você merece todo o reconhecimento que virá. Ao saírem da sala do tribunal, Ariana virou-se para Elliot com lágrimas brilhando nos olhos. Conseguimos. Nós realmente vencemos. Você venceu, disse Elliot gentilmente. Você nunca desistiu, nem mesmo quando tudo parecia sem esperança. Mia envolveu os dois em seus braços, quebrando a solenidade. Não, nós vencemos como uma equipe. 2 meses depois, Elliot estava do lado de fora de um prédio na Quinta Avenida, olhando para a placa recém-instalada Warren and Warren Law Anti-Discriminação e Direitos Civis. Mia estava ao lado dele, segurando um livro novo de direito. Depois de tudo o que testemunhou, ela se matriculou na faculdade de Direito, uma decisão que surgiu diretamente do julgamento que mudou as suas vidas. Acha que podemos realmente administrar este lugar? Perguntou Mia. Podemos, disse Elliot. Já temos os nossos 3 primeiros clientes, todas as pessoas que foram recusadas porque não podiam pagar um advogado. Disse Mia, sorrindo, graças ao Fundo de Justiça Lockhart Legal. Ariana não só fundou o fundo com uma contribuição inicial de 15 milhões de dólares, como também reuniu o apoio de CEOs de tecnologia de todo o setor, que acompanharam o julgamento de perto. Podiam pagar um advogado. Mia sorriu. Graças ao Fundo de Justiça Jurídica Lockhart, Ariana não só fundou o fundo com uma contribuição inicial de 15 milhões de dólares, como também reuniu o apoio de CEOs de tecnologia de todo o setor que acompanharam o julgamento de perto. O fundo patrocinaria casos de direitos civis em toda a América. Ao entrarem no escritório ainda vazio, Elliot ouviu o som de saltos atrás dele. Ariana estava à porta, segurando uma garrafa de champanhe. Achei que devíamos comemorar um pouco, disse ela com o seu sorriso caloroso a encher a sala vazia. Mia entendeu imediatamente. Vou procurar alguns copos, pode demorar um pouco. Então, ela saiu, deixando Elliot e Ariana sozinhos no escritório silencioso. Eles ficaram lado a lado na sala inacabada, envoltos na paz que se segue a uma tempestade. Nunca te agradeci devidamente, disse Ariana suavemente, por teres me defendido naquele dia, por teres acreditado em mim quando todos os outros viraram as costas. Não há nada a agradecer, respondeu Elliot. Você me deu algo que eu pensava ter perdido para sempre. Um propósito. Nos últimos 2 meses, através de investigações, conferências de imprensa e trabalho para a fundação, algo mudou entre eles. Começou como respeito, depois amizade, e agora, ali, na suave luz da tarde que entrava pelas janelas, tinha se tornado algo mais profundo. Elliot, disse ela, chamando-o pelo primeiro nome pela primeira vez, sei que viemos de 2 mundos diferentes. Sei que as pessoas vão falar, mas eu percebi que a única coisa que realmente importa... O que é? Perguntou ele baixinho. Que o mundo não importa, que as opiniões das pessoas não importam. O que importa é encontrar alguém que te compreenda, que esteja ao teu lado e te torne uma versão melhor de ti mesmo. Ela fez uma pausa e continuou num sussurro. E eu encontrei essa pessoa, Elliot. O coração de Elliot parou desde que Sarah morreu, há 15 anos. Ele nunca mais se permitiu amar novamente. Enterrou a dor, enterrou a esperança, enterrou a ideia de que era digno de outra oportunidade. Mas Ariana, que viu além do uniforme de zelador, além das cicatrizes, rompeu todas as barreiras. Eu vivo uma vida completamente diferente, disse Elliot suavemente. Não tenho nada, nada além de integridade. Ariana interrompeu gentilmente. E coragem, bondade e um coração que sabe lutar pelo que é certo, ela tocou a mão dele. Eu tinha dinheiro e sucesso. O que eu não tinha era alguém que me visse como um ser humano. Elliot olhou para as mãos deles, uma macia, outra calejada, diferentes, mas que se encaixavam com uma facilidade impossível. Sarah foi o amor da minha juventude, disse ele. Eu pensei que essa parte da minha vida tinha se acabado. Mas Ariana perguntou com a voz quase um sopro. Mas talvez tenhamos mais do que uma chance, disse ele, se tivermos coragem suficiente para aproveitá-la. Eles ficaram ali em um silêncio tão gentil que parecia que o mundo havia parado lá fora. Então Elliot se inclinou devagar, com cuidado e ternura. O beijo foi uma promessa de 2 pessoas que haviam sido quebradas, que haviam perdido tanto, mas ainda assim encontraram coragem para ter esperança novamente. A voz de Mia ecoou de repente da sala dos fundos. Não consigo encontro nenhum copo. Talvez tenhamos que comprar alguns. Elliot e Ariana caíram na gargalhada, e o momento íntimo se dissolveu em um clima caloroso e descontraído.
Vamos, disse Ariana, pegando a mão de Elliot pela mão. Vamos mostrar à sua filha o novo escritório dela e talvez hoje à noite nós três possamos sair para jantar. Eu gostaria disso, disse Elliot antes de sair. Ele parou na porta, olhando mais uma vez para a placa Warren e Warren Law. Um novo começo, uma segunda chance. Não, ele se corrigiu silenciosamente. Uma segunda vida. A história de Elliot Warren nos lembra que nunca é tarde demais para recomeçar, que a justiça é medida pela riqueza ou pelo estatuto, mas pela coragem e pela vontade inabalável de lutar, que os heróis assumem muitas formas, por vezes usando luvas de limpeza em vez de um fato à medida. Ele mostra-nos que o fracasso não é o fim, que a traição pode ser superada e que, mesmo após as perdas mais profundas, o amor ainda pode encontrar o seu caminho de volta. Mais importante ainda, Elliot prova que cada um de nós tem o poder de se levantar, de se manifestar e de lutar pelo que é certo, independentemente de quem tente silenciar-nos. Se estivesse no lugar de Elliot, o que escolheria? Um emprego estável numa empresa com um salário alto ou começar um novo caminho para defender aqueles que não têm voz? Partilhe a sua resposta lá abaixo e se esta história de perseverança e justiça o comoveu, não se esqueça de gostar e subscrever para não perder as próximas histórias extraordinárias sobre pessoas comuns a fazer coisas extraordinárias. Partilhe deste vídeo com alguém que precise de um lembrete de que uma pessoa lá defender o que é certo pode mudar o mundo. Obrigado por assistir. Eu vou protegê-la e lembrar-me de que a justiça não pode ser ignorada. Perca as próximas histórias extraordinárias sobre pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ser lembrado de que uma pessoa que se levanta pelo que é certo pode mudar o mundo. Obrigado por assistir. Eu vou protegê-la e lembrar que a justiça nem sempre veste um terno caro e que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. Nunca desista da esperança, nunca pare de lutar e nunca subestime o poder de uma boa pessoa com coragem de se levantar.